A Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo. Com quase 2 milênios de existência, é considerado sagrado para todos os cristãos. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, é a base da Torá do judaísmo, dividida em 2 partes, Velho e Novo Testamento, que significam Velha e Nova Aliança. A Bíblia teve origem por volta do século III e desde lá tornou-se referência para a maior religião do mundo, que é o cristianismo. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Eu sou Nelson Marculino e no vídeo de hoje vamos falar sobre como surgiu a Bíblia. Mas antes eu quero pedir, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu joinha e não se esqueça de deixar o seu comentário no vídeo. Quando falamos sobre o surgimento da Bíblia, devemos entender que ela não foi criada do dia para a noite, mas sim a partir de um longo processo ao longo da história da humanidade. É importante destacar que todo o processo foi guiado por Deus, que concedeu sabedoria aos homens para terem experiências divinas. A origem da Bíblia primeiramente está em Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e comunicamos-nos com Ele através da sua santa palavra. A Bíblia por si mesma declara explicitamente que ela é a palavra de Deus. Para se ter uma ideia, apenas no Antigo Testamento há mais de 2.000 declarações que afirmam que foi Deus quem falou que está escrito na Bíblia. Aqui é preciso enfatizar que nesse processo Deus teve participação ativa e o homem passiva. Isso significa que a origem da Bíblia não está fundamentada na capacidade humana. A autoria da Bíblia destacam 2 características principais desse processo de origem e publicação da Bíblia. A primeira característica é a chamada de revelação, ou seja, Deus se revelando aos homens. A segunda característica é chamada de inspiração. Através da inspiração, os escritores bíblicos foram capacitados a captar, reunir e registrar nas Escrituras a revelação de Deus. O Espírito Santo de Deus utilizou aproximadamente 40 escritores ao longo de 1.600 anos para entregar aos homens o seu bem mais precioso, a Bíblia Sagrada. Tendo o Espírito Santo como único autor, ela é a forma, ou seja, forma uma mensagem única e poderosa. Embora o Senhor tenha utilizado homens de diversas culturas, idade, profissões diferentes, como por exemplo, legisladores, Moisés, governador, Daniel, generais, Josué, reis, Davi e Salomão, profetas, Samuel e Ezequiel, pescadores, Pedro e João, construtor de tendas, Paulo, fazendeiro, Amós, funcionários públicos, Mateus, médico, Lucas. Por que cremos que Deus é o autor da Bíblia? Pela unidade perfeita da Bíblia. A mensagem é uniforme, porque mostra e trata dos fatos anteriores à criação humana. Só Deus estava lá no princípio. Pelo cumprimento das profecias da Bíblia, messiânicas e outras profecias. Somente uma palavra sobrenatural poderia transformar a vida humana. Cremos também porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. A frase "e disse Deus" e seus equivalentes é empregada mais de 2.600 vezes só no Antigo Testamento. Materiais utilizados originalmente na composição da Bíblia. Foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada rolo um livro, utilizando os seguintes materiais. Papiro. Papiro é uma planta cuja entrecasca era usada para escrita. O papiro também era chamado de junco. Você pode encontrar isso no livro de Jó, capítulo 8, verso 11. Segundo lugar, temos o pergaminho, feito a partir de peles de animais, que são curtidas e polidas. Melhor do que o papiro, seu uso também é muito mais recente.
E temos também o papel. A invenção do papel se deu no século II pelos chineses, bem mais tarde, em 1454, com a invenção da imprensa por Gutenberg. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso e que teve a maior circulação e influência entre os povos. Em quais línguas foi escrita a Bíblia? Primeiro, a Bíblia foi escrita em hebraico. A maior parte dos textos do Antigo Testamento, a propósito, até significa Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, língua oficial da nação hebraica. Também foi escrito em aramaico. Algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel foram escritas em aramaico. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando em 722 a.C., quando a nação de Israel foi invadida pelos assírios e levada cativo, e continuando através do cativeiro do reino de Judá em 587 a.C. na Babilônia. E quando o povo voltou para Israel, falava maioritariamente aramaico. O grego é a terceira língua que foi escrita a Bíblia. O Novo Testamento foi escrito maioritariamente em grego, não o clássico, mas o grego popular. As traduções da Bíblia. Septuaginta foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento, do original em hebraico para o grego. A palavra Septuaginta foi adotada em referência aos 72 judeus que, segundo a tradição hebraica ou a tradição histórica, trabalharam nesta tradução em 285 a.C. Em seguida temos a Vulgata, primeira tradução do grego para o latim, por volta do ano 382. E também temos em português, por João Ferreira de Almeida, em 1681, o Novo Testamento em 1753 e o Velho Testamento até Ezequiel no capítulo 48, verso 21. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Denis em 1279 a 1325, mas foi completada aparentemente por João Ferreira de Almeida. Para você que quer saber mais qual é a forma correta de ler a Bíblia, como estudar e entender a Bíblia, como ler a Bíblia em um ano, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link com um PDF, como ler a Bíblia em um ano. Basta clicar no link e você encontrará todas as informações sobre como baixar o seu PDF. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.